Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar o conteúdo e as propostas da semana 2 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, então, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre os pronomes. Animado para a aula de hoje? Claro, bora ver! Então, pessoal, os pronomes são palavras que substituem ou acompanham outras palavras, principalmente os substantivos. Podem também retomar ou remeter ou recuperar outras palavras, orações e frases expressas no texto. Quando os pronomes substituem o substantivo, eles são chamados de pronomes substantivos. Quando eles acompanham os substantivos, eles são chamados de pronomes adjetivos e, de certa forma, determinam esses substantivos. Então, por exemplo, meu lápis. O meu é um pronome possessivo que vai indicar posse com relação ao substantivo lápis. Nós temos várias classificações para os pronomes, mas hoje nós vamos ver especificamente os pronomes pessoais, que são aqueles que substituem substantivos, portanto, são pronomes substantivos e indicam as três pessoas do discurso. Primeira pessoa, aquela que fala, segunda pessoa, aquela com quem se fala, e a terceira pessoa é aquela de quem se fala, tanto no singular quanto no plural. Aqui, nós temos um quadro representando os pronomes pessoais. Então, aqui na primeira coluna nós temos as pessoas, a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, depois primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E esses pronomes pessoais, eles são divididos ou classificados em pronomes retos. Esses pronomes retos, eles fazem a função de sujeito, nas orações. E nós temos os pronomes oblíquos, que fazem a função de objetos, que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Guardem aí com vocês, que o pronome o, a, os, as, normalmente faz a função de objeto direto. E o lhe, normalmente faz a função de objeto indireto. Então, aqui nós temos um poema e eu vou ler para vocês. Teus olhos são brincalhões, como bolinhas de gude, rolando de luz em luz, até o fundo mais fundo da fundura dos meus olhos. Eles se encaixam redondos no aro de minhas órbitas, e como eu vejo melhor quando acendo esse farol dos teus olhos nos meus olhos. Então aqui, pessoal, vocês vão observar, o uso dos pronomes no poema. Então, aqui a presença das três pessoas do discurso. O enunciador, que é aquele que fala, primeira pessoa. O enunciatário, que é aquele com quem o enunciador fala, que é a segunda pessoa. E nós temos também o assunto, que é de quem ou de que o enunciador fala, terceira pessoa. A primeira pessoa vai ser o eu lírico, ou seja, a voz que expressa seus sentimentos no poema, representado aí no verso. Eu vejo melhor. Então, observe aí o pronome eu, que se remete à primeira pessoa. A segunda pessoa é o tu, sugerido pelo pronome possessivo teu. Teus olhos são brincalhões. E a terceira pessoa são os olhos da pessoa amada, o assunto do eu lírico. E esses olhos aí estão representados pelo pronome eles. Eles se encaixam redondos. Por meio do poema, podemos ver o uso dos pronomes pessoais no texto. Eles também estão presentes na nossa fala cotidiana no português não padrão. Pessoal, observem que o uso do pronome nos textos, ele confere mais competência linguística, ele confere mais harmonia, ele evita repetições. Então o texto fica muito mais claro, mais objetivo, mais interessante. A leitura fica muito mais fluida. Agora, pessoal, nós vamos ler uma tirinha. Um duende, preciso capturá-lo. Veja, peguei um duende. É o primeiro parque temático que você visita. Acertei? Então, aqui também nós temos o uso de pronomes, Observe o enunciado, preciso
capturá-lo do segundo balão. Você consegue identificar a quem se refere o pronome oblíquo lo? A quem ele quer capturar? É quem ele quer capturar? Se você respondeu duende, acertou. Veja que não houve necessidade de repetir a palavra duende, porque o pronome fez o papel de retomá-lo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou dizer agora para vocês. Muitas pessoas não sabem utilizar os pronomes oblíquos. E aqui nós temos uma regrinha que vocês devem guardar para que vocês possam utilizar com proficiência esses pronomes. Então, os pronomes oblíquos, o, a, os, as, sofrem modificações no som e na escrita, quando vêm após alguns verbos. Quando os verbos são terminados em R, S ou Z, acrescenta-se L. Então, comprar o livro. O verbo comprar termina em R. Então, na hora que você vai retirar o substantivo o livro e colocar o pronome, você vai utilizar dessa forma: comprá-lo. Já quando os verbos são nasais, ou seja, terminados em M, ão, oin, oin, acrescenta-se N antes do pronome. Então, enviaram a carta, o verbo terminou em M, então na hora de você converter ali, você retirar a carta e colocar o pronome, você vai colocar enviaram-na. Tá? Então aqui, pessoal, nós temos algumas atividades. Essa atividade aqui diz o seguinte: reescreva as frases a seguir, substituindo o termo repetido por algum dos pronomes oblíquos, o, a, os ou as. Quando precisar, faça as adaptações necessárias. Então, quais seriam essas adaptações? Acrescentar o L, acrescentar o N, né? Então, vamos ver aqui como que ficou. Primeira frase aqui. O garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Pessoal, aqui nós vamos ter mais um probleminha, além da regrinha que nós acabamos de ver, né? Onde eu vou colocar esse pronome? Eu vou colocar ele antes do verbo ou eu vou colocá-lo depois do verbo, né? Então aqui, pessoal, eu vou utilizar uma regra, né, para fazer essas atividades, tá? Então aqui diz o seguinte, a regrinha: é facultativo, ou seja, você pode ou não, né, utilizar a próclise ou a ênclise caso o verbo não se encontre no início da frase. Então o verbo aqui está no meio da frase, né? Entregou não está no início da frase. Então aqui eu posso utilizar tanto o pronome, posso colocar antes ou depois, né? Nem haja situações que vão justificar o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Então vejam aqui, nesse caso, como o verbo está no meio da frase, eu posso colocar o pronome ou antes ou depois. Se eu coloco antes, é próclise, se eu coloco depois, é ênclise. Então aqui, gente, nós vamos procurar utilizar antes, tá? E aí, nesse caso, não precisa fazer aquela adaptação, tá? De colocar N ou L. Então, o garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Então, a palavra que se repete é cardápio. Então, o cardápio eu vou substituir por o. Aí fica dessa forma. O garçom trouxe o cardápio e o entregou ao meu pai. Na segunda aqui, li os livros e entreguei os livros no prazo à biblioteca. Então aqui nós vamos retirar os livros, né, que está se repetindo aqui. Como aqui livros está no plural, nós não vamos utilizar o pronome o, nós vamos utilizar o pronome os, né? Então, li os livros e os entreguei no prazo à biblioteca. Então, aqui também nessa terceira aqui, a mãe levou a filha ao colégio e beijou a filha despedindo-se.
Aqui também nós vamos substituir a filha pelo pronome. Então, vocês vão fazer da mesma forma que os anteriores. Eu vou colocar o pronome antes do verbo. Beijou, no caso aqui. Aqui nós temos mais duas outras, né? Jonas escreveu um livro, mas ninguém leu o livro. Então, vocês vão retirar o livro e colocar o pronome, sempre utilizando antes do verbo, né? No caso aqui, o verbo leu. Depois, comprei as medalhas e na festa de encerramento dos jogos, entreguei as medalhas aos atletas vencedores. Então, aqui também vocês vão substituir as medalhas pelo pronome, sempre colocando antes do verbo, ok? Então, aqui nessas atividades, observe que fica muito melhor, né, você colocar o pronome antes, porque senão ficaria muito estranho aqui, né? Por exemplo, o garçom trouxe o cardápio e entregou-o ao meu pai. Aí fica meio estranho. Então, você colocando o verbo antes, fica melhor. Aqui, gente, nós temos um trecho de uma resenha crítica do filme Milagre na Cela 7. E responda o que se pede, né? Então, a trama conta a história de Memo, um pai solteiro com deficiência intelectual que vive em um pequeno vilarejo da Turquia com a filha e a avó. É muito amável o rapaz, é conhecido e querido por todos os habitantes, mas é a ova que sofre, né, com a situação, é a menina que sofre. Além do bullying no colégio, a garota sabe que o pai é especial, o que não faz ela o amar menos. A vida de ambos muda quando Memo se envolve no acidente que mata a filha de um importante tenente do exército turco. Tomado pela raiva, ele ordena a captura e prisão de Memo, enviando-o para uma prisão enquanto aguarda a ordem de execução da pena de morte. Então, vocês vão observar aqui que está em negrito 4 pronomes que foram utilizados nessa resenha, tá? Pelo menos nesse trecho, pode ser que tenha mais. E aqui vem a questão. 4 pronomes foram destacados no texto, são aqueles que estão em negrito, né? Com o uso desses pronomes, quais palavras não foram repetidas? Então, vocês vão voltar aqui ao texto, né? E como essa utilização de pronomes melhora a construção dos textos. Então, voltando aqui, ó, ela, quem é que é ela? Então, vocês vão dizer aqui a que esse pronome se refere, tá? O amar, quem que é esse o? Ela ama quem, né? Então, vocês vão falar quem é que ou o que é que se refere a esses pronomes. Enviando-o, refere-se a quem? Ele, quem é ele, né? Então, essa é a primeira parte da questão. E a segunda parte como a utilização desses pronomes melhora a construção dos textos. É aquilo que eu disse para vocês. Vai evitar repetições, vai tornar o texto mais harmônico, vai tornar o texto mais fluido, uma leitura mais agradável. Alguma dúvida? Entendi tudo agora, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. Eu vou deixando aqui uma mensagem, né? A vida se encolhe ou se expande em proporção à sua coragem. Então, tenha coragem para enfrentar as situações da vida. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.